Programa Viva com Mais Saúde. Patrocínio: Morelli Ortodontia, Unimed Sorocaba e Unip Sorocaba. Viva com Mais Saúde, uma realização da Fundação Baldino do Amaral, produção da TV Jornal Cruzeiro do Sul, com retransmissão da TV Com, o canal 7 da NET. Hoje estamos recebendo em nossos estúdios o urologista Fernando Guimarães Russo Ramos, que fez residência médica em cirurgia geral e urologia. Atualmente exerce o cargo de coordenador de especialidades do Ônibus do Homem. O assunto da entrevista com o urologista Fernando Russo é a saúde do homem e o Novembro Azul, que é o mês dedicado à prevenção do câncer da próstata. Seja bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença, Obrigado pelo Fernando. convite. Boa noite. Doutor Fernando, vamos começar explicando aqui por que eu vim de azul hoje aqui gravar esse programa. O que é o Novembro Azul? O Novembro Azul ele é quase uma extensão do Outubro Rosa. O Outubro Rosa foi um movimento que iniciou-se nos Estados Unidos na década de 90, através de uma corrida na cidade de Nova York, por mulheres acometidas e familiares que tiveram câncer de mama, e foi se desenvolvendo, foi se aperfeiçoando, tomou conta de todo mundo, né? E hoje o Outubro Rosa ele é um sucesso, onde as pessoas, a sociedade se mobiliza para falar da prevenção, da importância da prevenção do câncer de mama. A mulher sempre se cuida mais um pouco com a saúde, o homem tem uma resistência natural a cuidar. É por isso que a mulher vive em média 7 anos a mais que os homens. Então vamos lá, e eles resolveram seguir a nossa receita. Exatamente, por incrível que pareça, isso foi uma ideia de homens, né, que começou em 2003 na Austrália, da Sociedade Civil Australiana, de um grupo de homens se organizando para falar sobre os tumores que afetam exclusivamente os homens, né? Isso foi em 2003, a coisa foi começando devagar a se expandir e de uma forma geral se disseminar por todas as cidades e todos os países do mundo, né? E hoje, em Sorocaba, a gente está fazendo, por iniciativa da Fundação Baldino do Amaral, em conjunto e com o apoio da Prefeitura Municipal de Sorocaba, o primeiro Novembro Azul, que é um mês que marca o autocuidado masculino, ou seja, o tumor que mais acomete as mulheres, né, é o tumor de mama, no homem é o tumor de próstata, porque a próstata é um órgão exclusivo masculino, apesar do homem poder ter o câncer de mama, é muito raro, né? Raro. Ainda bem, né? Um tumor extremamente agressivo nos homens, porque além de ser atípico, é difícil você pensar em homem com tumor de mama. E é que a gente vê aqui sobre o câncer, algumas entrevistas que eu já fiz, e a gente vê que o problema é a falta da descoberta do câncer logo no princípio, né? Então, por isso, essa importância da prevenção, dos exames preventivos. É para isso que temos o Novembro Azul? Pois é, Paula, o câncer de mama, né? E o Novembro Azul tem tudo a ver com o Outubro Rosa, né? O câncer de mama, que é a mulher que já tem esse costume do autocuidado, de se examinar, de se palpar, você ainda tem todo o problema de fazer um diagnóstico de maneira tardia ou de não fazer o diagnóstico da maneira ideal, você imagina o de próstata, né? Que envolve a dificuldade do exame, não existe autoexame de próstata, né? E existe uma masculinidade, uma virilidade que passa a ser questionada a partir do exame físico da próstata, que é o toque retal, né? Então, o Novembro Azul tem barreiras maiores, né? E é por isso que vem Mas depois é bom que ele venha justamente para romper essas barreiras, porque o cuidado é para todo mundo, a prevenção é para todo mundo, o câncer não escolhe onde vai aparecer. Exatamente. Olha só, se você fizer uma comparação de dados brasileiros, em 2012, Instituto Nacional do Câncer, INCA, né? Você teve em torno de 47 mil novos casos de câncer de mama. Homens.
61 mil casos de câncer de próstata, né? Então, existem coisas no câncer de próstata que provavelmente o estágio atual da arte médica ainda não conheça, ele está crescendo, a incidência está aumentando e por consequência você está tendo mais homens que estão vivendo mais e estão sujeitos a terem as doenças da próstata. E os tratamentos do câncer de próstata também têm evoluído muito, as cirurgias evoluíram muito, quer dizer, se é constatado logo no princípio, o tratamento, tenho certeza, é muito mais eficiente do que se a gente deixar a doença evoluir muito. Claro, todo tumor em geral, ele tem um grande índice de cura se ele é diagnosticado precocemente e o de próstata não é diferente, né? Agora, a única forma de você ter qualidade de vida, de você ter sobrevida com boas chances de cura e de não ter a recidiva tumoral é se você fizer o diagnóstico de maneira precoce. E existe aí algum fato marcante que despertou o interesse do homem em se cuidar? A gente consegue levar o homem a ter esse cuidado, parar com esse preconceito, quebrar um pouco essa barreira? Olha, se você falar em política pública de saúde, você fala em política voltada para a saúde feminina desde o final da década de 70, comecinho da década de 80, isso já estava consolidado. Você só foi falar numa saúde pública voltada para a saúde masculina agora, em 2009, oficialmente, e a gente ainda está bem no começo. Sorocaba, a gente pode falar com tranquilidade, porque nós somos cidade piloto, exemplo para todo o país. Sorocaba tem um diferencial. Tem um diferencial. E por quê? Porque tem uma diferença, sim, né? O homem, até muito pouco tempo atrás, não falava em ficar doente, né? Ficar doente era questão de fraqueza, de falta de saúde, de falta de potência. No final da década de 90, né, começo de 2000, a gente teve a descoberta de uma medicação que foi um pouco por acaso, muito por acaso, né, que revolucionou a sexualidade masculina. Muitos homens que simplesmente não falavam sobre dificuldade de ereção passaram a ter um remédio que com um simples comprimido fazia diferença totalmente em relação a ele voltar a ter um desempenho sexual que antes ele não tinha. E voltar a querer se cuidar, então. Acho justamente. A partir do homem que ele passou a se sentir mais jovem, ele passou a se preocupar mais. A autoestima melhorou, porque ele se sente mais viril, exatamente. Enfim, E como quando a gente vive mais e melhor, nós podemos ter mais chance de ter tumores de próstata, ter as doenças de próstata em geral, e o tumor de próstata é exclusivo do homem, você passou a ter todos esses estudos e melhorar também nesse sentido. E aí, Sorocaba desponta com uma novidade, não é? O que você traz aí, esse ônibus que está circulando por aí? Conta pra gente, Fernando, o que é o nosso ônibus azul? Do homem, o ônibus azul. O ônibus, ele surgiu junto com a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem em 2009, né? Eu já era funcionário da prefeitura, já tinha desenvolvido várias ações voltadas não só na urologia, mas para a saúde masculina, como a vasectomia, o planejamento familiar, a própria diagnóstico do tumor de próstata através da biópsia. E a gente tinha um grande exemplo de uma coisa que funcionava e funciona muito bem em Sorocaba, que era o ônibus da mulher. Né? Quando você fala em prevenção, você fala em estar fazendo a detecção precoce e estar orientando as pessoas a terem cuidados de saúde que levam a viver melhor e cada vez mais. E a gente percebia, e eu por ter esse contato com o ônibus da mulher e com a equipe do ônibus da mulher... Quer dizer, você participava do ônibus da mulher atendendo já os homens? Mais ou menos. No planejamento na realidade, familiar, exatamente. A nossa abordagem era de poder estar promovendo a vasectomia, porque fazer vasectomia é uma cirurgia simples, barata, de muito 15 e 20 minutos, enquanto exatamente, né? Então a nossa participação era quase de você conseguir mostrar e fazer esse contraponto. Mas a gente percebia, até pela convivência grande, que os homens também estavam querendo alguma coisa para ele. Eu falei, será que a gente pode amadurecer alguma ideia, fazer alguma coisa nesse sentido? Será que vai dar certo? Será que vai ter adesão? E a política foi nascendo e a gente foi fazendo toda essa pesquisa
E a gente falou, não, vai dar certo. Se a gente fizer uma unidade móvel, ela vai dar certo. Por quê? Porque o que que o homem fala para se justificar de ir no médico? Né? De não tenho tempo, Claro. Né? Médico só funciona, médico unidade básica, consultório só funciona quando eu estou trabalhando, né? E é sempre demorado, então tudo bem. Então como Mas é que a gente... até para quem tem tempo, o homem sempre tem uma desculpa para não ir ao médico. É lógico, mulher trabalha hoje, tanta Também mulher trabalha, trabalha, cuida de filho, cuida de casa, mas Mas homem ela nunca vai no tem médico. tempo, né? Então a ideia do ônibus foi justamente essa. Que é super interessante, que é uma ideia assim nova, acho que Sorocaba é pioneira, ou É então... a pioneira. É a pioneira? É a Que pioneira, bacana a gente ter esse título aí. Inclusive, no pra ano poder... seguinte, com 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses de funcionamento, a gente foi premiado em Florianópolis, no Merecidamente. Congresso Brasileiro de Urologia, como uma ação pioneira e marcante e diferencial na saúde masculina. E deu certo justamente por causa disso, porque atacamos todas as frentes. Se o problema é falta de tempo, a gente funciona sábado, domingo e feriado, com horário diferenciado. Se o problema é acesso, a gente circula a cidade inteira. E se o problema, que uma das causas principais e uma das dificuldades que a saúde do homem, da política nacional encontra, e aqui a gente, por características peculiares, conseguiu resolver, é ter alguém que entenda da saúde masculina, a gente tem. Porque o ônibus do homem tem o especialista dentro dele. Então a gente acabou com todas as barreiras. Quando a gente acabou com todas as barreiras, a gente precisava que as pessoas comprassem a nossa ideia. Precisava romper a barreira do preconceito. Aí como foi esse trabalho? Foi encontrada alguma dificuldade no princípio? Nem no começo, Paula, foi. Verdade. Porque eu acho que o problema de quem faz política pública, ou não aqui em Sorocaba, nem no Brasil, nem em nenhum lugar, é acreditar que as pessoas não... Eu não iria, então ninguém iria no ônibus. Imagina. Sim, você tem que pensar no macro, Exatamente. né? As pessoas elas estão sedentas de oportunidades, de serviços, e que às vezes, por a gente não acreditar que aquilo seja válido, você deixa de fazer alguma coisa que poderia ter sucesso. E o ônibus foi o exemplo clássico disso, né? A gente mesmo tinha receio que isso podia acontecer, hesitou, mas conseguimos fazer no momento ideal, que foi durante o nascimento da política nacional como um todo, né? E hoje, quando você tem a grande maioria das cidades que tem um perfil, que tem homem, que só vai ao médico, obrigado, né? Pela mulher, pelos filhos, etc. E no começo a gente tinha isso também. Hoje você já vê os nossos pacientes retornando ao ônibus e eles levando amigos. Ou seja, a população não só comprou a ideia, como multiplicou a ideia. E isso, quando você fala em saúde, quando você tem as próprias pessoas tomando consciência da importância da saúde e divulgando, o sucesso aí a coisa absoluto anda também por conta, porque de quando uma começam ação. os amigos vão, Justamente. o vizinho vai, o parente vai, o cunhado vai, acaba se difundindo a ideia, isso. ela vai evoluindo e com certeza todo mundo precisa cuidar da saúde. E acho que o esclarecimento que a gente traz aqui no nosso programa Viva com Mais Saúde, a gente tenta levar esse esclarecimento para que as pessoas usem daquilo que tem, usem daquilo que está disponível, principalmente na nossa cidade. Se a gente tem um recurso como esse, uma evolução muito bacana, super interessante para a nossa cidade, vamos lá, vamos utilizar. Só vai trazer o bem para a nossa população. Eu queria que você contasse que tipo de serviços são oferecidos nas unidades do ônibus azul. No ônibus azul, né? E aí? Muito provavelmente teremos outro o ano que vem novinho. O ônibus do homem, dentro da concepção que nós fizemos do ônibus do homem, a gente queria ter uma unidade voltada para quem não está doente. Para quê? Para mostrar, aqui é um lugar de quem quer cuidar da própria saúde. Como é que a gente ia trazer esse homem para dentro do ônibus? Falando dos assuntos que eles querem que são só deles, justamente. Então, o que homem tem? Próstata, homem tem pênis, homem tem testículo, tem as patologias de próstata, as disfunções
sexuais, né, seja de ereção ou de ejaculação. Então, o começo do trabalho foi justamente esse. Falei, olha, é mostrar que o ônibus é uma unidade sanitária voltada para a prevenção. Claro, quem está com problema, claro que pode ir, mas o conceito era esse, venha fazer o seu exame preventivo. Então, no começo, Paulo, a gente passou quase um ano. O que faz aí? Ah, faz exame de próstata. Ah, não, eu quero ver pressão. Não, aqui você não vai aferir pressão. Você só vai avaliar a sua próstata, falar da sua sexualidade. Ah, então não quero, então não precisa entrar. Na realidade, quando ele entrava, a gente fazia tudo isso. Claro, já via. Justamente, mas a gente não, de nenhuma forma, queria mostrar o ônibus do homem como lugar de ver pressão, ver diabetes e assim por diante. Tá certo. Então, no começo, a gente teve todo esse trabalho que durou quase um ano, mostrando a importância do autocuidado. Hoje em dia, com a evolução do ônibus do homem, todo homem que vai lá, além de verificar tudo, ele faz um check-up completo. Ele vê colesterol, ele vê glicemia, ele vê triglicéridos, ele vê ácido úrico, ele vê diabetes, ele fala ele vê a pressão, afere a pressão. Ah, mas não vai ser só o básico, vai ser não, as é coisas, um check-up mesmo, porque ser saúde as coisas específicas do homem. Saúde Claro, do homem não é tudo, só né? isso, né? O homem morre mais de infarto, de AVC, né? De derrame, né? Mas você tem que começar pelo diferencial. E uma coisa muito bacana que a gente tem dentro do ônibus também, e que traz uma abordagem, porque pega também uma população que normalmente nunca faria isso, é oferecer o programa Fique Sabendo, que em Sorocaba, além de permitir que o homem faça uma avaliação da sua saúde sexual contra doenças sexualmente transmissíveis e colha lá mesmo no ônibus teste para HIV, né, para AIDS, para sífilis, também para hepatite B e C. Então quer dizer que ali ele faz um check-up geral Completo. mesmo, de todas as doenças. Completo. E principalmente as voltadas ao homem, mas realmente esse check-up, então, é todo feito minuciosamente ali. Justamente. Existe alguma, vamos dizer, alguma limitação de idade para ir nesse ônibus? Como que vocês começam a essa triagem? O ônibus do homem, ele é voltado para a população masculina, seja jovem, seja de meia idade ou seja da terceira idade. É claro que, como é um ônibus preventivo e que o enfoque, que o carro-chefe são as doenças prostáticas, nós temos uma população, na sua maioria, acima dos 40 anos. Mas jovem tem problema de ejaculação precoce, jovem tem problema de disfunção erétil também, né? Seja Sim. psicogênica. E das doenças também. E tumores de testículo. Tumor de testículo é um câncer tipicamente que só dá em pacientes entre 25 e 40 anos. Né? Então, nós temos, não é um, nem dois, nem três casos, que a gente teve a felicidade de pacientes que procuraram o ônibus porque, por acaso, se examinaram, né? Aí é o paralelo com o câncer de mama, você tomando banho sente que tem alguma coisa diferente e que procuraram o ônibus e realmente era um tumor de testículo, um câncer de testículo no início, que a gente rapidamente não só fez o diagnóstico, como fez o tratamento também, encaminhou para o tratamento. E os exames preventivos, como você diz, o sífilis, a AIDS, esses todos podem ser feitos com os jovens também precisam fazer. Aí a maior procura, sem dúvida nenhuma, da população jovem são também pelas doenças sexualmente transmissíveis. Fernando, você disse então agora, vamos dizer, os homens eles já procuram naturalmente o ônibus, quando o ônibus vai chegar na cidade, vamos dizer, no bairro, né, quando ele vai. Já há um anúncio, as pessoas já se organizam para ir, já agendam, como é que funciona esse atendimento? Paulo, eu até sou suspeito para falar, mas eu acho que a gente trabalha de maneira muito correta, né? Nós temos uma agenda, nós recebemos em média 4 a 5 pedidos por dia para o ônibus estar, e a gente tem que escolher. E o critério de escolha é onde a gente possa atingir o maior número de pessoas, né? E fazendo uma variação em toda a cidade, de forma que durante o mês você consiga cobrir toda a cidade e em menos de um mês você está voltando perto da casa desse paciente. Não necessariamente no mesmo lugar, a gente varia bastante. Né? Nós temos uma livre demanda, ou seja, você não precisa marcar consulta. É você chegar que você passa. E nem precisa marcar retorno. E isso, um dos motivos que levaram o ônibus a fazer sucesso foi justamente isso. Recentemente nós tivemos que fazer até alguns ajustes, porque estava começando a ficar inviável.
né? A gente estava tendo... O sucesso foi grande exatamente, demais. Que 100, bom. 110 Que atendimentos, né? E isso estava inviável, né? Porque você tem uma limitação de horário de claro, trabalho. Claro, o espaço também é um ônibus só, né? Justamente. Então, mas a população também aceitou isso de maneira muito compreensiva, né? Entendendo que a gente vai atender todo mundo que chegue, desde que seja possível. Então você teve uma reeducação, sabe? Que ele não está aqui hoje, mas ele está ali amanhã. Então não tivemos nenhum problema em eventualmente fazer uma limitação no número de consultas. E a gente hoje faz em média 900 consultas por mês. Nossa, né? É bastante. É muito variável, né? Tem lugares mais distantes que você tem menos acesso, menos gente. A gente vai lá também e tem esse número de consultas que pode chegar a 20, 30 por dia. Mas se você está, por exemplo, na Praça Coronel Fernando Prestes, ou se você está na Avenida Itavovu, se você está no Sul Hipermercado, você tem 100, 90 consultas por dia. E os horários que o ônibus atua? Tem o ônibus em final de durante a semana ele trabalha no período da manhã das 9 ao meio-dia, no atendimento ao público, né? À tarde das 13 às 16 e final de semana e feriado das 8 da manhã às 14 horas. Quer dizer que ele funciona para todo mundo, dá para correr o final de semana, deve ser super procurado também. O final de semana e o feriado normalmente são os dias que a gente atende mais gente. E aí os novos projetos da saúde aqui para o homem em Sorocaba? Tem alguma coisa em vista? Tem alguma novidade aí? Ou vamos dizer, vai ser intensificado alguma coisa nesse sentido? Para Sorocaba a gente está solidificado em relação a estar construindo cada vez mais essa relação de confiança, né? Hoje a gente percebe, isso é uma impressão, né? Isso eu não vou te falar com dados científicos já, mas a gente já consegue ter extremos em relação ao câncer de próstata, por exemplo, né? A gente identifica uma população que chega já muito doente, né? Que já chega com casos avançados e que vão lá no ônibus quase que para um grito de socorro, né? Que são normalmente pessoas que nunca se preocuparam. E a gente tem as pessoas que sempre se preocuparam e a gente está fazendo diagnóstico cada vez mais precoce. Então parece que está havendo um distanciamento, não tem mais o meio termo, o que mostra o sucesso. E é isso que a gente quer. Quanto mais a gente fizer diagnóstico precoce, quanto maior for o número de pessoas atendidas. Exatamente, mais precoce, você vai ter as pessoas que não adianta que você faça, porque não vai, e daí infelizmente você vai ter esse problema, né? E a ação não principal, mas uma ação que a gente está sendo empoderado e está tendo essa consciência que pode ser que nós sejamos responsáveis por isso, é de multiplicar essa experiência mesmo por todo o país, né? Existe uma procura, uma troca de informação nesse sentido? Existe uma troca. O problema é que são cidades grandes como Sorocaba e capitais que conseguem, né? Nós temos, por exemplo, em Salvador, nós temos uma experiência semelhante que vieram trabalhar com a gente, mas o grande desafio nosso é como é que nós vamos capacitar para fazer isso no Brasil inteiro. Não tem homem só em capital. Não tem homem só em cidade grande que tem urologista. Hoje o urologista ele é um profissional que leva para ser formado 5 anos depois dos 6 anos da medicina. É um profissional que não faz só isso, é um profissional que tem muita cirurgia. Então ele precisa, normalmente ele está em cidades com alta agregação tecnológica. Então o que está sendo amadurecido a ideia é de como multiplicar dentro das residências de médico da família, dentro das residências que atendem a população com baixa tecnologia, com o nosso conhecimento. Alguém que fizesse esse primeiro atendimento, vamos dizer. Que fizessem essa triagem, né? Sim. Não, isso aqui está indo bem, isso aqui não. Esse você precisa encaminhar. Hoje, se você... A ideia das residências multidisciplinares em medicina da família, a saúde do homem está totalmente inserida. Porque é só você pensar, dentro da nossa grande região, você pega um paciente que está em Apiaí, que está em Guareí, que está em qualquer uma dessas cidades, onde existem homens que às vezes querem fazer prevenção.
eles não têm urologista por perto. Você vai deslocar esse homem de Até Ribeirão uma Branco, outra. a Piaí, para Sorocaba, estou falando de saúde pública, né? Sim. Para Sorocaba, para fazer a avaliação de próstata, onde ele vai fazer toque retal, Fica difícil. fica difícil. complicado. Então, se eu conseguir capacitar esses profissionais que estão perto desse paciente e eles conseguirem identificar quem ele precisa mandar, eu vou mandar só de cada 100, eu vou mandar 20. E vai facilitar o trabalho e vai facilita ajudar a que ele você procure, né? racionaliza, exatamente, e você racionaliza os recursos públicos. E a população fica tendo mais acesso aí A população fica tendo acesso àquela necessidade específica que ele precisa. E fala um pouco mais desse nosso Novembro Azul. O que vocês estão planejando para esse mês aqui de atuações? O ônibus vai estar rodando para cima e para baixo? Eu estou vendo que tem uma campanha junto à Fundação Baldino do Amaral, o jornal está publicando. O que vocês esperam dessa movimentação? Paula, o Novembro Azul, o primeiro Novembro Azul sendo organizado da maneira que está sendo, acho que para a gente, não só do ônibus, como a comunidade urológica em geral, que trabalha com a população, fica satisfeita e honrada, né? Porque foi a gente, durante algum tempo, estava receoso em fazer o Novembro Azul. Vocês têm uma infelicidade da data aí, porque tem uma data aí que é o dia 17 de novembro. Esse é o dia... O dia 17 de novembro é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. E o dia 17 aqui no Brasil ficou entre o dia 15 de novembro, que é feriado, e o dia 20 de novembro, que é feriado na maioria das cidades. A Sociedade Brasileira de Urologia normalmente aproveita essa data para fazer o Congresso Brasileiro, que é um congresso importante, um dos mais importantes do mundo, que boa parte dos urologistas participam. E a gente sempre receou em fazer e não ter aderência, e não ter como está dando a vazão para essa necessidade que iria surgir. Porque ou o médico está no congresso ou o médico está viajando em função do feriado, enfim. Isso. Então, esse ano, a Fundação Baldino do Amaral, e principalmente o senhor Laelso Rodrigues, ele teve uma coragem de nos chamar, de encabeçar, e ele contagiou toda a sociedade, né, urológica. Quem o conhece sabe que ele contagia. Pois é. Mesmo. E olha que interessante. Partiu de um munícipe, partiu de um cidadão falando, não, nós vamos fazer isso porque isso é muito importante, né? Então, isso que nos deixa alegre. A gente conseguiu, através de uma ação do ônibus ou de estar divulgando isso, empoderar a sociedade, a sociedade exigir que se fizesse um movimento semelhante ao Outubro Rosa. Aí, com certeza, o movimento cria mais força. Ele já nasce muito forte. E aí as pessoas, você acha que com essa manifestação toda, com essa divulgação que vocês têm, vocês acreditam que a população vai procurar mais os exames preventivos, vocês vão ter essa adesão, a cidade vai estar preparada para receber essa população aí buscando seus atendimentos? Nós estamos totalmente preparados, né? O que a gente mais vai fazer é trabalhar ainda com mais vontade, porque qual é a nossa finalidade? Não é conscientizar? Exatamente. E se a partir do momento a própria sociedade está se organizando para se conscientizar, a gente atinge o êxito. O que a gente tem que fazer é trabalhar para que esse anseio da sociedade seja cada vez mais bem atendido. Parabéns pela iniciativa. Não, muito obrigado. Muito obrigado. Recebo os seus Você elogios. estenda a todos os participantes. Isso, mas é toda uma equipe, né, Paula? A gente nunca poderia ter feito o ônibus sem a participação dos nossos colegas urologistas, principalmente da participação dos nossos colaboradores, nossos enfermeiros, nossos técnicos de enfermagem, nossos motoristas, que eles vestiram a camisa mesmo, né? Porque eles são os grandes divulgadores, né? E hoje, quando você fala em saúde, você fala, saúde, Sorocaba está com saúde? Não, não é Sorocaba, é o estado de São Paulo. Não, não é o estado, é o Brasil inteiro. Não, não é só o Brasil, veja lá o Obama, presidente dos Estados Unidos, o maior problema dele atualmente é a economia e a saúde, o que ele faz com aquela saúde. Porque conforme a gente vive mais, a gente vai necessitando de mais recursos, os investimentos geram recursos cada vez melhores e mais caros. A tecnologia vai melhorando. A tecnologia vai melhorando e ela custa.
Então, Sim. qual é a melhor forma de você ter uma tecnologia de ponta para quando você precisar? É você se prevenindo para ter sempre as coisas em estágio inicial, que é sempre mais fácil, mais barato. Fernando, foi um prazer ter você aqui nos nossos Muito estúdios. obrigado. Parabéns pela iniciativa. Eu vou agradecer mais uma vez em nome de toda a população masculina hoje, agradecendo a iniciativa que vocês estão tendo pelo Novembro Azul. Muito obrigado, e eu quero não só compartilhar, mas como dedicar esse Novembro Azul à Fundação Baldino do Amaral, que faz o seu papel de realmente de se empoderar da ideia de que tem que fazer algo pela sociedade, e conscientizar de o autocuidado masculino é um grande feito. Com certeza. Muito obrigada. Obrigado. Chegamos ao final de mais um programa Viva com Mais Saúde. Já agradecendo a participação do nosso entrevistado, o urologista Fernando Guimarães Russo Ramos. O Viva com Mais Saúde trouxe hoje os assuntos da saúde do homem e o Novembro Azul. Você pode assistir a este programa no site do Jornal Cruzeiro do Sul, em www.cruzeirodosul.inf.br. Na TV Com, o canal 7 da NET. O Viva com Mais Saúde vai ficando por aqui e esperamos você no nosso próximo programa. Até lá!